pessoal, tudo bom? Eu estou aqui com um convidado para lá de especial. É um dos pastores que eu mais admiro seu ministério. Tenho a oportunidade de participar e de assistir cultos presencialmente. Estou falando do pastor Luciano, que é pastor da igreja IPVO aqui de Maringá, no Paraná. O pastor Luciano tem 2 livros escritos e publicados no momento. E tem este livro aqui que vocês já conhecem, são livros onde eu sempre indico a importância de nós, professores, estudarmos a respeito de Jesus de Nazaré e aprender com este grande homem. Então, este é um dos livros, estou falando com o autor dele, e o outro livro sobre liderança pastoral, que ele também escreveu. Depois vou deixar os contatos para que você possa adquirir com ele, com a equipe dele, este material. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Carol. Uma alegria, viu, poder contribuir de alguma forma, né? Obrigado. Muito bem. Pessoal, olha, hoje o nosso bate-papo vai ser sobre 3 perguntas a respeito das histórias bíblicas. Então, nós sabemos essa importância da preparação da história, como é importante estudar o texto. Nós vemos ainda de alguns vícios onde nós procuramos esboço pronto, histórias prontas, mas eu acredito que isso está sendo realmente aniquilado. Estamos vendo a necessidade de gastar tempo ruminando a palavra de Deus. É por isso que o pastor Luciano está aqui, para que ele possa esclarecer para nós 3 pontos chaves a respeito das histórias bíblicas. A minha primeira pergunta para ele é a respeito de quais são os elementos, pastor, na sua opinião, básicos para uma boa interpretação bíblica, ou melhor, elementos necessários para realmente expor a palavra com fidelidade. Ok, irmãos. Bom, antes de tudo, obrigado, né, Carol, pela oportunidade. É sempre um prazer, viu, meu bem, servi-la e servir o reino. Bom, irmãos, hoje existe uma defasagem muito grande daquilo que a gente chama de uma hermenêutica saudável. A hermenêutica é a ciência da interpretação. E com a Bíblia não é diferente. A interpretação bíblica é uma ciência, a hermenêutica, e ela certamente segue uma trilha, algumas regras que são muito importantes para a gente poder interpretar a Bíblia da forma correta. Por quê? Porque a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. A Bíblia foi escrita com uma mensagem. A Bíblia foi escrita para um público específico. E se nós falhamos em descobrir essas 3 coisas, nós falhamos em descobrir qual é a mensagem que o texto traz para nós. Portanto, a priori, essas 3 coisas são muito importantes. Você saber quem escreve, você saber o que escreve e você saber para quem escreve, para você poder, então, começar a interpretar bem o texto. Agora, quando você vai para o texto, você precisa olhar também algumas coisas. Primeiro, você precisa olhar o tipo de literatura que tem no texto. Porque a Bíblia contém, por exemplo, narrativa histórica, a Bíblia contém cartas, a Bíblia contém poemas, a Bíblia contém literatura proverbial. E cada tipo de literatura tem um tipo específico de interpretação. Então, primeiro, você tem que saber o que você quer interpretar. Você quer interpretar uma narrativa histórica, por exemplo, você quer interpretar o livro de Gênesis, você quer interpretar o livro, por exemplo, de 1 Samuel, que são narrativas históricas, então você precisa entender o que são. Segundo, você precisa compreender aquilo que a gente chama da gramática do texto. O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito em grego. A língua hebraica e a língua grega, viu, Carol, e meu querido ouvinte, é muito diferente da língua portuguesa. Ela contém formações e ideias que muitas vezes fogem à língua portuguesa e que a tradução do texto, às vezes, é um pouco falho e não traz para nós a riqueza que existe nessa informação gramatical. E, em último lugar, para ver uma boa interpretação, a gente precisa saber da historicidade do texto. Ou seja, esse texto foi escrito numa época, num determinado contexto, para um problema específico e que, de repente, nós precisamos descobrir o que é isso. Por quê? Porque senão a mensagem do texto
que foi inspirada pelo Espírito Santo aos autores originais, não chega até a mim e a você. Ou chega distorcida, não contendo a verdade do texto, mas a pseudo-verdade que o pregador quer passar. E a gente sabe, lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e não ouvir a impressão do pregador sobre o texto, mas ouvir a palavra de Deus. Então, você precisa descobrir qual é a palavra de Deus que o texto quer dizer, para que essa mesma palavra, através da instrumentalidade do Espírito Santo, iluminando o ouvinte, possa fazer diferença na vida desse ouvinte. Expõe a Bíblia, ache o texto e fale exatamente aquilo que você quer dizer. E não você torcer o texto para dizer aquilo que a priori você quer que o texto diga. É claro que a gente pode ir na Bíblia com uma ideia, por exemplo, eu vou falar sobre, por exemplo, obediência. E aí você ir num texto e fale sobre obediência. Agora, o cuidado que eu acho que a gente tem que ter é você estudar os textos e buscar um texto que realmente fale aquilo que você quer dizer. Porque senão você vai usar um texto fora e vai forçar o texto. E o interessante é que quando você força o texto, Carol, essa sensibilidade que de repente você sentiu, né? Quando a gente expôs, por exemplo, João 13, dificilmente vai acontecer. Porque essa sensibilidade, esse toque, não é pela palavra do pastor. Esse toque é porque a palavra do pastor é a palavra de Deus. E ela foi exposta de forma clara. E essa palavra, quando ela é a palavra de Deus exposta na sua beleza, na sua sublimidade e verdade do texto, é impossível essa palavra não tocar o coração de um crente. Então, se você quer ser alguém que mostre para as suas crianças, que de repente dê ao coraçãozinho dessas crianças algo que elas vão sair dali, assim, enlevadas, com algo no coração, é você descobrir o que o texto quer dizer e passar isso para elas com paixão e com amor. E aí, certamente, você vai deixar uma marca no coraçãozinho dessa criança. Perfeito. Muito obrigada, pastor.